Olá, tudo bem, pessoal? Apaixonado pela arte. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa formiguinha. Não o meu método, tá? Então, eu uso papel, esse alumínio e uso o arame, tá? Eu vou mostrando para vocês devagarinho como é o processo. Eu deixei montadinho aqui só para vocês terem uma ideia de como eu fiz, tá? Então eu vou explicar para vocês, aí vocês montam de acordo com a figura que vocês têm. Isso aqui vocês podem usar essa técnica para qualquer personagem que vocês forem fazer, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como eu fiz o corpinho. Então, como eu comecei? Primeiro, eu imprimi, tá? A imagem do tamanho, essa eu quis fazer de 17 centímetros, do tamanho que eu vou fazer o meu personagem, tá? Então, como eu comecei? Pela frente, eu vou fazer proporcional aqui, eu peguei um pedaço do papel alumínio e eu vou dobrando e amassando, né? Para que ele fique do formato desse corpinho que eu quero, tá? Então, você vai sempre moldando, apertando e fazendo com que ele fique bem justinho. Aqui, você pode fazer o seguinte, deixar o corpinho assim e amassar essa outra parte que ele tem, né? Porque a formiguinha é separada em 3 partes, tá? Então, você pode também fazer isso, ó, tá? Porque depois você vai forrar com a massa. Geralmente, eu coloco a massa natural para depois vir com a massinha da cor que é dela, tá? Então, eu posso fazer assim, amassar bem e fazer a minha estrutura. Nisso, ó, você tem que deixar ele bem durinho, bem firme. E você vai colocando mais e mais papel para que fique o formato do corpinho, tá? Eu vou fazer esse aqui um pouquinho diferente. Vou pegar mais papel e vou fazendo mais a estrutura, ó. Então, eu vou deixando ele cada vez mais firme. Quanto mais você aperta o papel alumínio, mais firme ele vai ficar, tá? Tem muitas artesãs e artesãos que usam o isopor, você pode cortar. Eu acho o papel alumínio muito mais fácil, facilita a minha vida e é rápido e não faz sujeira. É isso, tá? Então, você vai moldando, ó, o tamanho do corpinho, tá vendo? E deixa ele mais ou menos no estilo que a massa quando você for, ó, quando você for encapar, tá? A parte do bumbum, pessoal, não ligue os cachorros latindo. Eu fiz com uma massinha, tá? Proporcional ao corpinho que eu fiz, tá? Olha só. Aí, o que eu coloquei aqui para mostrar para vocês? A estrutura que eu vou fazer, o pescoço e os bracinhos na posição. Então, eu peguei um arame, tá? Esse aqui acho que é de 20, já confirmo para vocês. Fiz o formato, né? Engatei aqui só para mostrar, olha, eles não estão colados nada. Por quê? Porque eu vou fazer primeiro o rosto, depois eu vou encapar, aí vocês vão ver todo o processo, tá bom? E eu vou começar pelo rostinho. O rostinho, pessoal, eu não quis usar uma bolinha, também pode ser usado, tá? Eu fiz do papel alumínio também, só para pegar esse rostinho meio triangular, né, da formiga, ó. E agora eu vou começar a fazer para vocês o rostinho, como é a minha técnica. Então, vamos começar pelo rosto. Então, a massa aqui, o tom, eu peguei, na verdade, um marrom. Essa personagem, quer dizer, esse personagem, a formiga aqui, ele tem um tom meio avermelhado, na verdade, no desenho, né? Então, aqui parece verde, marrom, não sei. Eu peguei um marrom claro, porque depois eu vou pintar, tá? Então, eu usei esse tom aqui, um marrom clarinho.
Agora vamos Aqui moldar eu vou pegar a cabecinha. 20 gramas de massa para a quantidade para forrar esse alumínio. Para forrar esse alumínio, pessoal, eu dou uma achatadinha na massa, na minha mão e vou puxando, veja bem, da lateral para o centro, tá? E eu deixo o formato da cabecinha triangular, tá? Para deixar bem o formato do queixinho da formiguinha. Aí eu vou ajeitando, sempre com o dorso da mão para tirar as digitais e vou ajeitando. Aqui eu pego uma esteca e marco a metade, aí eu cruzo e no meio é onde vai ficar o narizinho, tá? E aí para que eu tenha a orientação dos olhinhos. Então eu tenho exatamente a metade, de um lado fica um olhinho, do outro o outro olhinho. E no centro vai ficar bem o narizinho. É assim que eu faço a medida, tá? E aí eu vou modelando. Observem, eu tô puxando exatamente aqui para cima para fazer já a sobrancelha bem arqueada. De acordo com o meu personagem, olhando bem na foto, ele tem bem fundo e bem marcado essa sobrancelha. Então, eu deixo ela bem marcadinha mesmo, que daí eu não preciso fazer nenhum tipo de enxerto. Dá para fazer um enxerto caso ele não fique tão marcadinho, tá bom? Para fazer a boquinha, eu faço um risquinho e pressiono nas laterais. Vejam só, já fica formato da boquinha. E aí, olha, eu puxo, veja que eu pego uma espátula e puxo de dentro para fora. Quando você faz esse movimento, o teu lábio, a massinha automaticamente vem para fora e forma o lábio. E para fazer a boquinha embaixo, a mesma coisa. Eu vou gravar no canal uma aula somente de como fazer a boquinha, tá? Então é assim, olha, eu vou modelando e daí eu vou fazer o narizinho. Por enquanto eu vou ajeitando, eu pego, molho o meu pincel, vou ajeitando o cantinho da boca, então tem que ter bastante cuidado, porque aqui vai ficar a definição. E lembre-se que quando a gente tá fazendo a boquinha, o biscuit, quando seca, ele tende a aumentar esse espaço entre a boca. Então, esse buraquinho vai ficar maior, um pouquinho. Então, tem que tomar cuidado com isso e a massa vai secando, vocês vão ajeitando ela. Aí eu peguei um boleador e aonde eu vou marcar o olho, tá? Onde eu vou colocar a minha massa branca. Agora eu vou fazer o narizinho. Eu pego uma graminha de massa, faço uma bolinha e uma coxinha, tá? E aí eu vou modelando de acordo com o narizinho do meu personagem. Esse personagem tem um narizinho meio triangular. E aí eu vou tirando todas as marcações com o meu pincel modelador. Eu gosto de utilizar muito cotonete com água para realmente ficar bem lisinha essas emendas aí. Tá bom? É assim que eu gosto de trabalhar, ó, eu molho até o pincel e vou modelando o narizinho conforme o meu personagem. Vai ter uma aula também no canal só explicando fazer boquinha e narizinho, tá? Então eu vou tirando todinho com cotonete e deixando lisinho. Eu gosto muito de usar o cotonete, tá bem, pessoal? E aqui eu vou deixar secar a minha cabecinha, deixo ela de lado, espero ela secar e vou partir pro corpinho. E assim eu vou fazendo o meu rostinho. Agora eu vou pegar o corpinho, tá? Porque eu preciso colocar a massinha nele e vou modelar esse corpo. Como eu vou fazer isso? Aqui eu vou pegar uma quantidade razoável pro meu corpinho, né? Então, observem, antes de eu encapar com essa massa marrom, eu tenho uma massa embaixo que eu encapei o papel alumínio. Isso é para facilitar a minha vida e deixar essa pecinha um pouquinho mais gordinha, né? E observe, eu só vou
encapando ela com a outra massa e dando a forma do meu personagem, a minha formiguinha, tá? Então, eu vou alisando, encapo, vou tirando as marcações devagar, vou fazendo a cinturinha da minha formiguinha, tá? Então, eu vou ajeitando as costas, porque o meu personagem, no peitoral, ele tem um diferencial, aonde eu também vou colocar massinha, né? E eu vou modelando dessa maneira. Então, eu vou ajeitando a parte da cintura, onde vão as perninhas, eu vou ir ajeitando o pescocinho, o ombro, tá? Olha lá, ó. Ali eu tenho no peitoral diferente, ele é diferenciado. Nesse caso do meu personagem. Por que eu falo isso? Porque vocês precisam prestar muita atenção nos detalhes dos seus personagens. E eu observo que entre o peito e a cintura, ele é muito mais fundo. Então, eu vou afundar aqui a parte do meu personagem. E aí vou ajeitando, vou vendo as marcações da parte das costinhas, tá? Vou marcando. Então, tudo tem que ter muita paciência para você fazer um personagem. O biscuit, ele requer paciência e muita atenção aos detalhes do personagem que você irá fazer, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer a ombreira da minha formiga. Ela tem uma parte bem saliente, tá? Na parte onde eu vou encaixar o bracinho. Então, eu já vou fazendo essa modelagem. Agora sim, corpinho todo encapado, tirando as emendas do bumbumzinho ali da minha formiguinha, tá? Eu peguei o meu arame e vou fazer o mesmo processo, só que eu faço o quê? Uma bolinha, daí eu estico essa massa e vou encapando e modelando de acordo com a minha personagem formiguinha, tá? E aí eu vou fazer a mãozinha para vocês verem também. Aqui eu vou utilizar 0,5, não, eu ergui a balança, né? É 1 graminha para cada mãozinha, tá bom? Então, eu vou mostrar como eu tô fazendo. A primeira que vai ficar com a mãozinha na cintura. É por isso que a gente utiliza a balança, para que fiquem a quantidade igual de um lado pro outro. A primeira mãozinha, eu vou fazer só uma coxinha e eu uso o boleador só na palma da mão. Aí eu corto só o dedo e os outros eu marco, porque ela vai ficar, os dedinhos vão ficar dobrados na cintura. Então, não é necessário eu fazer todos os dedinhos, porque eles vão estar dobradinhos para trás. Então, eu fiz uma marcação bem mais simples e marco com a estequinha, né? Essas mãozinhas, vai ser diferente da outra,
Aí eu encaixo, faço a modelagem, coloco, vejo se está na altura certa, na posição ideal. É assim que a gente monta as estruturas das peças. Aqui, pessoal, eu já tenho todas as estruturas e forrei todos os bracinhos e estou colocando a mãozinha. A outra mãozinha era posicionada fechada. Essa é uma posicionada aberta, pessoal, tá? Então, onde eu corto o dedão e os outros 3 dedinhos, tá bom? E aí eu só colo na estrutura, como vocês estão vendo, tá todas as peças, as partes separadas, e agora eu vou começar a estruturá-las, tá? E depois eu tenho que encapar as perninhas também. Então, nesse caso aqui, eu vou ver a posição, como vai ficar, sabe? Uma peça, ela dá muito trabalho para montar, porque você tem que estar com a cabecinha estruturada, seca, então demora. O biscuit é uma arte, né? É uma terapia e de paciência e muita dedicação. Eu amo a arte por causa disso. Agora eu vou fazer o dente, como vocês estão vendo. Eu coloquei uma massinha branca, né? Como a minha cabecinha está seca, eu voltei a fazê-la. E eu vou marcar os dentinhos. Então eu vou com todo cuidado. Geralmente aqui eu uso uma lentezinha de aumento para eu fazer os dentinhos bem certinhos, tá? E vou colocar, agora é a hora de eu colocar os olhinhos. Então eu faço realmente uma bolinha pequena e vou colocar na cavidade do olhinho, olhinho direito e olhinho esquerdo. Bom, aí vocês têm que fazer as duas bolinhas praticamente do mesmo tamanho. Você faz uma, mede a cavidade e depois ajusta a outra cavidade, tá? Às vezes tem um olhinho maior que o outro, que é pouco perceptível, né? Mas sempre tem, né, pessoal? Então a gente vai ajustando. E nesse caso, o meu olhinho, ele é meio puxadinho. Então, a partir do momento que eu coloco a minha massinha branca, eu já dou uma puxadinha no olhinho no lado, tá? Então, é assim que eu vou fazendo. Daí eu posiciono o outro olhinho e faço a mesma coisa. E o olhinho da minha formiga aqui é verde. E no meio eu faço um furinho, tá? Com o próprio pincel modelador. E depois eu vou pintar esse olho, tá? Eu não vou fazer um enxerto de massa. Eu somente vou pintar de verde para depois colocar como é que chama? Aquele relevo transparente, que eu vou mostrar para vocês só na parte 2. Tá bom? Então aqui eu vou ajustando, olha, com toda a delicadeza os olhinhos. E depois eu vou fazer o furinho no meio, como vocês vão ver a seguir. Pessoal, e agora eu só posiciono, olha só, a cabecinha, só pra eu ver como é que tá ficando a anatomia, o posicionamento, todas essas coisas, tá bom? Então eu vou gravar o resto na parte 2 e curtam e se inscrevam no canal. Até daqui a pouquinho!